Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Kia e-Niro elétrico para testar aqui no canal Targa 67. O e-Niro é a versão elétrica do crossover da Kia. Tem 204 cavalos, anuncia uma autonomia de 455 km e custa 46.818 euros. Nos próximos minutos vamos ver se a autonomia anunciada é realista e como se comporta o Kia e-Niro nas estradas portuguesas. Fique por aí. O e-Niro usa a plataforma das outras versões do Niro, com motor de combustão devidamente adaptado, é claro. Na frente tem um motor elétrico que passa tração às rodas dianteiras, através de uma transmissão de uma única relação. A bateria de íons de lítio está montada debaixo do habitáculo, o que levou a uma subida de altura em 25 mm. A plataforma foi reforçada para receber a bateria, que pesa 457 kg, mas a suspensão até foi aligerada. Tanto na McPherson da frente como na multibraço de trás, os braços inferiores passaram de aço a alumínio para reduzir as vibrações que chegam ao habitáculo. A insonorização também foi melhorada, por uma razão muito simples. Como o motor elétrico é muito silencioso, ficariam a ouvir-se todos os outros barulhos. Por isso foram colocados mais materiais insonorizantes, nomeadamente nas cavas das rodas. E tal como em todos os carros elétricos, no e-Niro também foi preciso montar um som emitido para o exterior para avisar os peões mais distraídos. Liga-se aqui neste botão e faz um som realmente quase de nave espacial. Aqui ao volante a posição de condução é um pouco mais alta do que numa berlina convencional, mas não muito. O volante tem muito boas regulações e o banco é confortável e tem o apoio lateral mais do que necessário. A transmissão comanda-se através deste botão rotativo, que funciona muito bem, mesmo nas manobras não é lento, funciona à velocidade que estamos à espera. Depois, o painel de instrumentos é digital, tem alguns instrumentos, algumas indicações que nos ajudam a utilizar o sistema elétrico da melhor maneira. E depois aqui no monitor central também há mais informações sobre o funcionamento da parte elétrica. No entanto, elas estão um pouco dispersas e às vezes não são assim muito fáceis de encontrar. A qualidade aqui no interior do Kia e-Niro é bastante boa. Há vários materiais macios e mesmo os materiais mais duros têm um aspecto e um acabamento bastante bom. Na verdade só falta um desenho um bocadinho mais ousado para tornar todo o habitáculo um pouco mais apelativo. No entanto, foi feito um esforço para identificar esta versão como a versão elétrica, com alguns detalhes em azuis, como por exemplo os pespontos que cosem aqui a pele dos bancos, um pouco a exemplo do que acontece na parte de fora do carro. Aqui atrás há imenso espaço, sobretudo em comprimento para os joelhos, mas a presença da bateria obrigou a que o piso subisse um pouco e por isso as pernas acabam por ficar um pouco desapoiadas, o que se pode tornar cansativo em deslocações um pouco mais prolongadas. Uma curiosidade, a mala da versão e-Niro tem 451 litros de capacidade, que é mais do que as outras versões do Niro. Por fora, o e-Niro distingue-se das outras versões pela ausência de grelha, substituída por uma tampa que lhe dá melhor aerodinâmica e também pela tomada para carregar a bateria. Também há alguns detalhes em azul, como no interior, mas não foram feitas mais alterações. O comprimento total é de 4,38 metros, praticamente o mesmo que o Nissan Leaf. Visto de perfil, percebe-se bem que a carroceria crossover se adapta perfeitamente a uma versão elétrica, porque consegue esconder bem a altura da bateria. Para ajudar o condutor a gastar o mínimo possível de energia,
e estender um pouco a autonomia, a Kia tem uma maneira interessante de gerir a regeneração. Em vez de ter uma posição B de intensidade de regeneração máxima, a opção foi escolher aqui duas patilhas nas quais se pode ir escolhendo entre 4 níveis diferentes de regeneração. Desde o zero, que não faz praticamente retenção quando se levanta o pé do acelerador, até à máxima quando se levanta o pé e ele praticamente para. Mas ainda tem mais duas características interessantes. Uma delas é, se mantiver aqui a patilha da esquerda completamente carregada, o carro para. Praticamente não é preciso utilizar o pedal de travão. E a outra, que é a minha preferida, é o modo automático. Clicando nas duas patilhas ao mesmo tempo, ativamos o modo automático, que o que faz é utilizar o radar que tem ali à frente, medir a distância para o carro da frente e acionar a regeneração, portanto a retenção, portanto a travagem, de acordo com a distância ao carro da frente. Portanto, uma maneira muito inteligente de utilizar a regeneração em proveito também do conforto da condução. Com esta bateria de 64 kWh, a Kia anuncia uma autonomia de 455 km máxima, portanto, segundo as normas da WLTP. Eu fiz aqui alguns testes, vários testes aqui em circuito citadino, e o melhor consumo que consegui, utilizando todas as cautelas, foi de 14,2 kWh por 100 km, o que, fazendo as contas, temos uma autonomia de 451 km, um pouco abaixo do anunciado, mas isso é perfeitamente normal. Mas numa condução menos preocupada com os consumos, mas nunca sem abusar, o valor que eu consegui aqui no circuito citadino foi de 17,7 kWh por cada 100 km. Fazendo novamente as contas, temos então uma autonomia de 361 km, o que me parece bastante mais realista. Seja como for, quando estamos a falar em valores deste género, deixamos de ter a preocupação diária de carregar a bateria e, sinceramente, basta carregar a bateria uma vez durante a semana, ou provavelmente até menos, dependendo do tipo de utilização diária que cada condutor dará ao Eniro. Há 4 modos de condução à escolha: o Eco, o Eco+, o Normal e o Sport, que alteram o Normal, que é a assistência de direção, a reação do acelerador e também o nível de regeneração. Aqui para a cidade o modo Eco pareceu-me o mais adaptado. Tem resposta ao acelerador mais que suficiente e sem excesso de nervosismo. A direção é bastante leve, o que facilita aqui as manobras em cidade. Mas a suspensão é um bocadinho firme, sobretudo nos maus pisos. Não chega a ser desconfortável, mas anda perto disso. E como acontece em muitos carros elétricos e mesmo em alguns híbridos, o pedal de travão não tem um tato muito progressivo. Às vezes é preciso carregar mais no pedal no final da travagem do que aquilo que se estava à espera. Em autoestrada e em vias rápidas, a velocidade sobe, não é? A velocidade média sobe e as oportunidades de regeneração são muito mais raras. Por isso é normal que os consumos subam. Eu fiz um teste aqui em autoestrada a 120 km/h e o consumo que obtive foi de 21,6 kWh por cada 100 km, o que obviamente faz reduzir a autonomia para uns 295 km. Enfim, é uma situação perfeitamente normal para um carro elétrico quando utilizado nestas condições, mas ainda assim é um valor bastante aceitável. O desempenho do Eniro aqui em autoestrada é perfeitamente estável, mais confortável até do que, obviamente, quando os pisos não são tão perfeitos. Aqui anuncia uma velocidade máxima de 167 km/h, o que é um valor bastante razoável para um carro elétrico. No entanto, hoje em dia é algo mais ou menos irrelevante. O mais relevante é escolher aqui o modo Sport, nos modos de condução, e ir à procura aqui de umas curvas para ver
como é que o e-Niro se desembrulha aqui numa condução um bocadinho mais rápida. E claro, o binário máximo 395 Nm, disponível assim que se toca no acelerador, sobretudo aqui no modo Sport, é sempre bastante impressionante. São 204 cavalos, o carro anda bastante bem e anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, o que é um valor muito respeitável, tendo em conta que o peso é praticamente de 1,8 toneladas. A inclinação lateral da carroceria em curva está muito bem controlada, porque a bateria, apesar de ser bastante pesada, ela está colocada tão em baixo que realmente puxa o centro de gravidade para baixo e impede que o e-Niro se incline muito durante as curvas. O peso do e-Niro só se nota realmente durante as travagens mais fortes, mas deixando aqui a regeneração no nível máximo, isso dá uma ajuda muito boa e acaba por disfarçar bastante esse aspecto. A direção acaba por ter uma precisão bastante aceitável e a aderência do Kia, quando se curva um bocadinho mais depressa, acaba por ficar um bocadinho comprometida apenas pelo excesso de binário. Quando se acelera a fundo, a frente tem tendência a escorregar um bocadinho e chamar o SP, que acaba por entrar com algum rigor, parando um bocadinho aqui a brincadeira. Mas a verdade é que não se podem esperar milagres. Isto é um crossover com quase 1,8 toneladas e isso acaba por ter que se pagar de alguma forma. De qualquer forma, o comportamento dinâmico acaba por ser bastante correto para o peso e as prestações de facto impressionam bastante. A relação entre preço, prestações e autonomia do Kia e-Niro é provavelmente das mais interessantes entre as versões elétricas que estão neste momento disponíveis no mercado nacional, mesmo no que diz respeito ao carregamento. Num carregador rápido de 50 kW, esta bateria demora cerca de 75 minutos a fazer uma carga de 80%. Num carregador como este, vai demorar à roda de 7 horas para fazer uma carga completa. O que não demora tempo nenhum é subscrever o canal YouTube do Targa 67, por isso não se esqueça de carregar aqui no botão para ficar por dentro de todas as novidades do mercado automóvel. Até ao próximo teste.